Giba, fala pra gente, Diga lá, meu Giba. caro. Vamos lá. Então, basicamente assim, a geometria sagrada, né, é sempre bom a gente conhecer, eu gosto de conhecer a origem das palavras, né? Então, geometria é do grego geo, que é terra, metron, medir. Então, a geometria, ela tem como objetivo designar propriedades relacionadas com posição e forma de objetos no espaço, né? Ela é uma área da matemática que se dedica a questões relacionadas com forma, tamanho, posição relativa entre figuras e tal. Tales de Mileto, que foi um grande pensador grego do século VI a.C., ele definia a geometria como a descrição gráfica do universo. Para mim, essa é show de bola, porque amplia, né? Porque a geometria que a gente aprende na escola, ela se limita ao planeta Terra. Sim, exatamente. Então esse gel, né, é terra, tá certo? Mas o Tales de Mileto, como todo filósofo antigo, pensador, ele tinha a geometria como algo abstrato e não tão concreto como a gente aprende na escola. Afinal, né, não temos tempo e espaço, é isso? Exatamente. Pois é, nesse plano, né, do tempo e Sim. espaço. Então, a geometria ela é interessante porque para visualizar, né, como o cérebro trabalha com imagem, né, para visualização a gente usa como ferramenta o desenho. Ok. Então, a gente usa figuras geométricas, tá certo? O desenho. E o desenho ele é muito importante porque, diferente da escrita, né, ele ativa uma parte do cérebro que é responsável pela inteligência, pela percepção e pela consciência. Certo. Por exemplo, a escrita pictográfica, né, chinesa, japonesa e coreana, tem umas diferençazinhas básicas, mas acontece que, como são figuras, desenho, vai ver que é por isso que eles são muito mais, hoje, né, uma cultura, além de cultura milenar, eles têm uma inteligência prodigiosa, porque Sim, ativa uma exatamente. parte do cérebro que mexe com a inteligência. E nós não estamos acostumados com isso, não? Com isso não. Mesmo porque hoje, nas escolas, né, são poucos professores de geometria. Inclusive, na educação, hoje existe uma grande da matemática, né, porque a geometria é uma parte da matemática. Os professores de matemática, eles não obedecem à evolução da ciência chamada matemática. Porque o homem, primeiro, ele dominou os números, a aritmética. Depois ele pegou os números e começou a pensar em figuras geométricas. Então, o número 1, por exemplo, é um quadrado de lado 1. Pitágoras, por exemplo, ele pensava... Não existia essa simbologia que nós utilizamos, né? Indo-arábica, o desenhar o 1, que é uma haste vertical com uma perninha, uma inclinaçãozinha na cabeça. O 2 parece um patinho, aquela história. Isso aí foi século XII depois de Cristo. Na época de Pitágoras, como nós aprendemos várias coisas, né? Triângulo pitagórico e tal, não existia esse desenho. Então ele trabalhava com figuras geométricas. Em geral, quadradinhos. Cada quadradinho era uma unidade. Então, você quer duas unidades? Coloca um quadradinho de lado 1 ao lado de um quadradinho de lado 1. Aí você obtém um quadrado de lado 2. É assim que ele ia trabalhando. Ok. Não é? Então a escrita pictográfica chinesa, japonesa e coreana, ela ativa parte do cérebro responsável pela inteligência. Então a geometria, né, ela é muito importante na educação de uma criança. E como eu disse, o homem dominou os números primeiro, aritmética, depois as figuras, geometria. Depois começou a colocar as letras, que é a álgebra. A maioria das escolas, ela pula essa etapa da geometria, vai direto da aritmética para a álgebra. Como todos nós, né? Temos uma herança genética, né, de conhecimento e tal. Me desculpa. O cérebro da criança fica confuso, porque ele sente que falta alguma coisa. Falta um elo, né? Falta um elo. Mas isso é no Brasil ou no mundo? No Brasil. É que eu conheço a educação assim aqui no país. Fora, não sei como é que tá, né? Mas eu digo assim, se você perguntar para uma criança até 9 anos qual é a disciplina que ela gosta mais na escola, ela vai dizer para você, matemática. Aos 12, ela vai dizer que a matemática é a que ela mais odeia. Que ela mais odeia. Eu, pelo menos, sempre fui Por assim. isso. Porque falta, Faltou, pulou uma etapa. Então, e hoje, por exemplo, para engenheiros, né? A geometria descritiva, o que é geometria descritiva? É uma parte da geometria que mexe com volumes, com figuras tridimensionais. Poucas são as escolas que dão isso.
que no primeiro ano de qualquer faculdade de engenharia, o aluno de engenharia, o graduando em engenharia, tem que desenhar figuras volumétricas. Por exemplo, para você fazer uma ferramenta é tridimensional. Você vai ter que efetuar alguns cortes. Se você nunca viu, como é que você consegue ter? Porque tridimensionalmente, não dá para você desenhar numa folha de papel, Sim. que é um mundo de 2 dimensões, né, um objeto da terceira dimensão. Não tem como. Sim. Então, você tem que ter... Eu tive aula, né, década de 70 não. Não fala, não conta. Em 70 mesmo, né? Final da década, comecinho da década de 70, 71 eu tive aula. O professor usava como recursos, assim, esses pauzinhos de churrasco, sabe? As varinhas Sim. de churrasco. E chiclete. Então, ele colocava na lousa. Então, ele, por exemplo, ele queria uma pirâmide, ele grudava algumas hastes na lousa e as outras fora da lousa. E ficava inclinando para cá, inclinando para lá, você conseguia Visualizar em terceira o seu dimensão. cérebro conseguia formar a imagem, visto que não dá para Eu você não consigo desenhar. formar bem essa imagem. Eu sempre me achei meio burro por isso. Então, Porque mas eu não aí... consigo desenhar o negócio. A pessoa começa a desenhar um armário lá, daí vai na terceira dimensão, não sei o que, daí eu fico olhando aquilo e falo, como é que consegue, gente? Pois eu não é. consigo. Pois é, e isso, né, na antiguidade, um cara famoso, Platão, né, que os tais sólidos de Platão, que daqui a pouco a gente vai até comentar, né, ele era o rei dos sólidos, né, das figuras tridimensionais. E nós todos, né, assim, somos indivíduos que vivemos num plano tridimensional. Sim. Só que nós somos treinados, né, domesticados a pensar no máximo em 2 dimensões. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Quanto é 3 mais 4? 7. Mas pode ser 5. Por quê? Como assim? Não, vou perguntar de novo. 3 mais 4 é quanto? 7. Certo. Mas pode ser 5. Quer ver? Se você pegar 3 unidades em cima de uma linha Certo. e continuar nessa linha mais 4 unidades, Uhum. você vai ter 7 unidades. Certo. Em cima de uma linha. Linha é um elemento do mundo de uma dimensão. Sim. Tá certo? Certo. Agora, se você pegar o 3 unidades numa dimensão e 4 na outra dimensão, 4 unidades na outra dimensão, então essas dimensões vão formam entre si um ângulo reto de 90 graus. Se você tem 3 numa dimensão e 4 na outra, vai caber 5 unidades. Então, no mundo de uma dimensão, 3 mais 4 é 7. No mundo de 2 dimensões, 3 mais 4 dá 5. Meu Deus. E no mundo de 3 dimensões também dá. É assim. Uma pirâmide. Por exemplo, uma pirâmide de Quéops. A base é um quadrado. Sim. Certo. Quantos vértices são? 4. 4 vértices. Então ele tem 4 faces. Certo? Cada face é um triângulo. Um triângulo tem quantos vértices? 3. 3. Então você tem um triângulo com 3 vértices envolvendo uma base de 4 vértices. Consegue imaginar você sobrevoando uma pirâmide olhando por cima? Sim. Quantos vértices você vê? 5. Pois é, então 3 mais 4 é 5 no mundo de 3 dimensões. Ah, para, gente. Nós estamos tentando aqui desvendar os mistérios da 5ª dimensão e agora você fala que eu não sei nem lidar com uma. Percebe? Então, é muito louco. Então, e, assim, e na educação de filhos também, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de vivenciar uma época na adolescência bem cruel, né? Que foi a ditadura militar, onde era o seguinte: você só tem uma opção, faça isso. Eu tive a oportunidade em casa, né? Meu pai me oferecia sempre 2 possibilidades. Olha. Então você quer fazer tal coisa? Tá, você pode fazer. Você Isso tem isso ou isso. ou isso. Só Você que era isso ainda privilegiado. mas isso é insuficiente. Com os meus filhos, depois de estudar um pouco de geometria, né? Eu sempre ofereci 3 possibilidades para eles. 3 opções. Se você dá uma só, o cara não tem escolha. Não tem. Porque para ter escolha você tem Exatamente. que ter no mínimo 2 possibilidades. Mas mesmo assim é limitado, porque duas possibilidades, você fica restrito ao mundo bidimensional. Certo. E o pensamento É tridimensional. está além, né, da terceira dimensão.
Ah, sim, Tá além sim, da sim, terceira. sim, sim. Então, como é que você pode pensar ou se tornar um indivíduo criativo se você que está inserido no mundo tridimensional e foi condicionado a no máximo 2 dimensões? É muito pouco, né? Quer ver? A galinha. A galinha. Vocês já viram algum galinheiro circular? E nem vão ver. Todo galinheiro tem um ângulo reto. Ou ele é retangular ou ele é quadrado. Por quê? Porque a galinha, ela é um indivíduo, ela tem um olho, né, na lateral da cabeça dela. Sim. Nós não, né? Nós temos próximos, tá certo? Os olhos. A galinha tem um olho em cada lateral da cabeça. Logo, o mundo dela é bidimensional. 2 dimensões. Então, se você colocar uma galinha dentro de um espaço galinheiro, circular, um espaço circular, ela fica louca. Ela fica desesperada porque ela não tem referência. Ela tem que ter um canto, porque o canto é que define as 2 dimensões. É a referência dela. É a referência dela. Nossa. Agora, calmamente, vocês podem fazer um seguinte exercício que é bacana. Você vai num sítio, um lugar que tem uma galinha e terra no chão. Tem vários lugares cheios de galinha por aí. Então, É fácil. Você faça um traço no chão. O traço é o mundo de uma dimensão, certo? Certo. Aí suavemente você pega a cabeça da galinha, encosta o biquinho dela naquela linha. O mundo dela é de 2 dimensões. Ela vai estar vendo uma única dimensão. Como a galinha não é um ser humano, logo, ela não tem vontade própria, ela vai ficar hipnotizada. Ela não vai sair dali. Se você não a tirar de lá, como ela não tem vontade, ela vai morrer de fome. Vai morrer de inanição. Eu, quando era pequeno, vocês não, mas quando eu era pequeno, eu gostava de falar como hoje, né? Falo bastante e tal. Sempre a professora do primário, Gilberto, já pro cantinho da parede de castigo. Então veja, nosso mundo não é tridimensional? Sim. Então, o canto da parede são 2 dimensões. Então, um indivíduo da terceira dimensão, quando ele fica num canto, ou seja, num mundo de 2 dimensões, você tira uma dimensão dele, ele fica de castigo. Isso. A galinha, o mundo dela é de 2 dimensões. Para deixar ela de castigo, Você tira uma dimensão. você tira uma dimensão, deixa ela em cima de uma linha. Olha que Só que a galinha não tem vontade própria. Como eu tenho, eu ficava de rabo de olho vendo a professora distrair. No que ela se distraía, eu fugia da sala, certo? Percebe? Então, e a gente é condicionado isso de várias formas, né? Como eu disse, dei um exemplo da educação, de oferecer possibilidades para o teu filho, ou na escola, principalmente numa ferramenta que é o tema de hoje, né? A matemática. Então, e voltando à geometria, o que nós estamos falando, assim, a matemática, enquanto ciência que abrange a geometria, ela é uma entidade abstrata. A geometria é um dos poucos elementos da matemática que ela é concreta. Hoje, essa geometria que nos foi apresentada e é apresentada ainda hoje mais raramente, né? Nas escolas. Mas na antiguidade, daí vem o termo geometria sagrada, não é? Porque eles utilizavam, os pensadores, a geometria como uma forma de meditar sobre o metafísico. O que significa isso? Para eles, tudo nascia do 1. Não existia o 0. O 0 foi inventado muito tempo depois. Para nós é natural, né? Sim, século sim. XXI, né? Mas o que eu vou comentar agora é século VI a.C. Um indivíduo chamado Pitágoras. Então, o Pitágoras dizia que o universo se expressa através de números. Daí, de novo, não existia essa simbologia, o desenho do 1, do 2, do 3 que nós fazemos hoje. Então ele colocava um pontinho no chão. Esse era o 1, que ele chamava mônada sagrada. Era o princípio de tudo. Tudo nasce do 1. Como a gente não tem aqui, não está gravando, tentem imaginar uma figura chamada triângulo. Certo. Uma figura de 3 lados e um triângulo de 3 lados iguais. Sim. Tudo bem? Que é o triângulo Equilátero. equilátero, lados iguais. Então, próximo ao vértice superior, você põe um pontinho. Abaixo dele, formando um triângulo, você coloca 2 pontinhos. Certo. Daí nasceu 2. Que para o Pitágoras, o 1 ele escrevia UM,
Não o símbolo que nós usamos hoje numérico, não. Indo-arábico, não. E o 2, os dois pontinhos, era DOIS, que significava a dualidade, a bipolaridade desse nosso plano. Que é o mais, menos, sabe? Isso. Sim. Masculino, feminino, claro, escuro. essas Positivo, negativo. Isso. Abaixo desse 2, vai abrir mais um trecho. Você coloca 3 pontos né, alinhados. Aí surgiu o TRES, o 3, que ele dizia que era um número de Deus. Significa o mundo espiritual. Daí que a face, né, vê que é por acaso, né? Que a pirâmide de Quéops tem uma face triangular. Ali está representado o mundo espiritual, a elevação. Se você fizer com as mãos o símbolo do triângulo, você vai estar apontando para cima. Sim. Elevação, é o mundo espiritual. E, na base desse triângulo, você coloca alinhados 4 pontos. Surgiu o QUATRO, que é o nosso mundo material, os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Nossa, que demais, hein? E tem tudo a ver com a numerologia, sabia? Tem. Porque a numerologia, o 3 é o número da criação. Exatamente. E o 4 é o número do trabalho, da coisa concreta. Todo mundo que vibra no número 4 vibra concretamente. Então, e o 3 ele vibra na criação. Olha que Perfeito. Demais, né? E se Mas, você né? lembrar desse triângulo que você visualizou, com um pontinho lá em cima, depois 2 embaixo, 3 e 4, soma eles todos. Que número dá? 1 mais 2 mais 3 mais 4. 10. 10. Qual é a nossa base numérica? 10. Você vê que é por acaso. Instrumento musical de corda, né? As relações principais é uma razão entre esses 4 números. O 1 com 1 Certo. é o comprimento da corda inteira. O 1, a relação do 1 com o próximo, que é o 2, meio, é a oitava. É a mesma nota, metade do caminho. Depois a relação entre o 2 e o 3. Eu vou falar por acaso aqui, tá certo? É a quinta. Uhum. E a relação do 3 com o 4 é a quarta. Mas isso, então, ou seja, existe isso. Então, e esse triângulo com esses 10 pontinhos, o Pitágoras batizou de tetráctes. Certo. O 1 é a mônada, 2, díade, 3, tríade, 4, tétrade. Na música, tríade é o que forma um acorde. Sim. E o acorde está em que parte da música? Chamada harmonia. Harmonia. A harmonia é equilíbrio. Tenta ficar em cima de um pé só. Você cai. Em cima de 2, você cai. Em cima de 3, não. É o equilíbrio. Já tirou leite de vaca? Não. Não. É legal isso. Sabe por quê? Você não senta num banquinho. Porque para você sentar, lógico, a maioria das cadeiras, né, tem 4 Certo. pés. Mesa, sofá, 4. Porque é para facilidade de construtivo, né? Agora, 3 já é suficiente. Então, para você ordenhar uma vaca, você já tem 2 pontos que são os teus pés. Então, você é amarrada na cintura, um cinto Ah, eu já de vi couro, isso daí. É. com um banquinho, que na realidade tem um pé só. pé só. Então, você já tem os teus 2 pés. O teu Alonso Enfant de la Patrie, que é a parte de trás, a bunda, né? Você já tem um pé. Pronto. Você fica estabilizado, entendeu? Tranquilo e ordenha a vaca. Tá vendo, gente? Bom, e aí... Precisa mais que isso. Isso. Então era interessante, porque hoje os números, né, representam quantidades, né? É uma coisa concreta, né? Eu tenho, sei lá, tantos reais no bolso, então representa por um número, sei lá, uma nota de 10. Para esses filósofos, não. O 1, por exemplo, que é um ponto, né? Ele significava inteligência. O 2, conhecimento. O 3, opinião. O 4, os sentidos. Não os órgãos dos sentidos. Os sentidos. Os sentidos como um Sentimento, todo. como um todo. E cada um deles, hoje, é simbolizado por uma figura geométrica. O 1 é um ponto. Qual é a dimensão de um ponto? O ponto não tem dimensão. Não tem dimensão. É adimensional. Tá bom. O número 2, você liga um ponto com outro. Surgiu uma linha, Certo. que é um segmento de reta. Tá certo?
Só que interessante, né? Toda reta é um conjunto de infinitos pontos. O pontinho, coitado, Sim. que não tem dimensão nenhuma, infinitos deles Dá uma reta. dá uma reta, que é um mundo de uma dimensão. Então, 2 pontos, uma dimensão. Depois, 3 pontos formam um plano, Certo. que é um conjunto de infinitas retas. E cada reta dessas infinitas é um conjunto de infinitos pontos. O ponto continua. E esse plano, ele forma um mundo de 2 dimensões, onde você pode calcular a área. Uhum. E o 4? Que é o- Os 4 pontos, se você ligar, tá certo? Vai te dar um sólido. O sólido regular, com 4 pontos, imagina você, assim, sabe aquele triângulo equilátero que a gente pensou agora? Sim. 4 deles agora. Certo. Só que um você põe na mesa. E os outros 3, você torna cada um deles um dos lados do triângulo que está na base. Essa figura não tem 4 faces? Tem. Chama-se tetraedro. Sim. Tá certo? Então. E esse tetraedro é um conjunto de infinitos planos. Cada plano, infinitas retas, cada reta, infinitos pontos. E aí, chegamos no mundo de 3 dimensões. E aí vai, Que é o 4, nosso. 5 não importa. Mas, para nós, vamos parar no 3 porque é onde nós vivemos. Queria perguntar do 7. Não, mas depois a gente Porque vai- tudo é pode ser sagrado, outra, não pode é? ser outra. Outra conversa nossa. Mas veja aqui, olha que coisa maluca, que é legal. O ponto que não tem dimensão é o criador de tudo. Então, de novo, o Pitágoras tinha razão. Do 1 nasce tudo. Porque tudo começou pelo ponto. Tudo começou pelo Então ponto. posso falar que o... Ou seja, o negócio o todo. ponto que é adimensional... Pode. E o ponto que é adimensional é o indivíduo que tem mais energia de todos eles. Que é o que forma tudo. Não, forma tudo. É muito doido Nossa, isso, né? gente, eu tô todo confuso aqui, Marcelo. Eu Preciso me pontuar melhor. Então, e essa brincadeira que eu fiz com vocês de 3 mais 4 é 7, mas pode ser 5. Quando eu falei no mundo de 2 dimensões, eu dei um exemplo assim, né? Você pega 3 unidades numa dimensão, 4 unidades na outra dimensão, a resultante vai ser um indivíduo de 5 unidades. Então, esse triângulo formado 3, 4, 5 é conhecido como triângulo pitagórico, ou triângulo de Pitágoras. Só que, olha que interessante, descobertas arqueológicas, né, encontraram na tumba de um faraó chamado Khesir-Ra, do século, só 28 séculos antes de Cristo, coisa Pouca, coisa né? pouca. Um triângulo de Pitágoras. O que a gente conhece como Que o Pitágoras nem sonhava do século VI antes de Cristo. 28, ou seja, 22 séculos antes de século VI, ou 28 séculos antes de Cristo, já existia esse desenho na tumba de Khesir-Ra. Pitágoras esteve no Egito, né? Foi na pirâmide e viu outras coisas. E outra interessante também, outro achado arqueológico, no ano de 1105 a.C., ou seja, século XII a.C., ou seja, 6 séculos antes de Pitágoras, na China já tem desenhos a dinastia Song, né, que imperava nesse momento, né, nesse momento histórico na China, utilizava essa relação 3, 4, 5 para construção. Ou seja, qualquer canto reto, você constrói, sabe como? Você pega um barbante, assim, 3, 4, 5. Certo. A soma dá quanto? 12. 12. Certo? 3 mais, né? Dá 12. Você pega um barbantão e põe 12 nós, na realidade 13, né? Nós equidistantes, certo? E você pega 3 estacas. Primeiro, você une as extremidades, os 2 pontos da extremidade. Então você vai ter 12 ao todo, não vai? 12 nós? Tá. Aí você pega 2 estacas. Você finca uma estaca nessa junção união dos 2 pontos. Depois você pega 3 unidades depois, você finca a segunda estaca. Deu para entender? Você fincou uma no 0,
né? E a outra no 3 unidades, que é no quarto nozinho. Aí você pega a terceira estaca, 4 nós depois, né? Porque não é 3, 4, 5, você fixou essas duas extremidades. Você vai lá e estica ela. Esticou, pode fincar no chão. A hora que você fincou, você não precisa ter transferidor. Você acabou de formar um ângulo de 90 graus. Que interessante. Era assim que assim que o Pitágoras viu os construtores egípcios. Entendeu? E aí ele publicou, divulgou mais, né? Essa ideia. Porque os egípcios não tem nenhum achado, assim, não tem nenhum desenho ainda encontrado. Não, mas encontraram 28 séculos antes de Cristo. Mas 28 séculos antes de Cristo, Lá no Egito já se usava isso. Já se usava. Daí o Pitágoras veio no século VI e descobriu de novo. É. E nesse meio tempo, o que aconteceu, gente? As pessoas esqueceram? Não, foi pra China, né? Esse conhecimento que estava no Egito. Ele foi pra China. Foi pra China. E depois da China, foi pra Grécia. Porque 28 séculos antes de Cristo estava no Egito. No Egito. 1105 estava na que China. é século XII, foi pra China. Depois, século VI, na Grécia. E aí o Pitágoras, ou seja, estava no Egito, viu no Egito e foi para a Grécia. E interessante que ele, mesmo sendo o grego, o Pitágoras, ele nasceu numa ilha chamada Samos. Dá para ir nadando para a Turquia, porque é a ilha, é a parte do território grego mais próximo da Turquia. Mas essa é outra história. Então, também é interessante. Nossa, nós vamos ter que gravar uma série com você. Vamos embora, é um maior prazer. E olha que louco. Nós vamos fazer um Gibaflix. Cara, é muito louco, porque esse Pitágoras, para mim é um dos meus heróis, né? O Pitágoras, que ele dizia o seguinte, ó que legal. O universo é a combinação dos mundos particulares 3 com os elementos da natureza, que são 4. Então, era assim. Esse é o enunciado do Teorema de Pitágoras. 3, 4, 5. Para nós, foi ensinado de uma forma concreta. Certo. Mas por isso que o cara era bom, era filósofo, ele pensava, o que ele fazia? Na realidade, tudo que a gente conhece, que a gente aprende, é fruto de um pensamento, né? Sim. Alguém pensou e materializou esse pensamento. Mas é estranho pra gente, né? E Pensar sempre que assim, tentando imitar a natureza. Por exemplo, um ventilador. Ele está simulando o vento. Mas é uma coisa cultural nossa não relacionar a filosofia com a matemática, né? Por isso, falar, nossa, ele era um filósofo matemático. Falou, oi, não tem nada a ver uma coisa com outra, porque matemático é concreto. Mas a gente então, acha que mas matemática a matemática é uma coisa... nasceu da filosofia. Então. Que é fruto do pensamento. É fruto do pensamento. Pois é, então esse condicionamento é um dos piores que fazem conosco. De achar, de dissociar, porque a ciência é uma só, o conhecimento é único. Só que a gente vai na escola, tem lá um professor de matemática, um professor de física, de língua portuguesa, de inglês, quando a coisa é única. Então, isso dificulta. É uma grande forma de poder, né? De você dominar. Isso é no mundo inteiro. Independe de cultura, independe de religião, de qualquer coisa. Independe disso. É o homem quer dominar. Ele nasceu para ter poder. Sim, exatamente. A forma de você ter poder, qual que é? Não facilitar o conhecimento. Diferente dessa época grega, né? Tipo século VI e V a.C., bom, para mim, 3 grandes personagens, Pitágoras, Sócrates e Platão. Então, em um século. Em um século fazendo tudo isso, né? Então, que até hoje, né? Até hoje tá mas tudo o aí. Platão não pegava o conhecimento dele, saía falando pela praça, todo mundo ia atrás dele, tá disseminando o conhecimento. Não, do Platão, quando nós falarmos sobre os sólidos do Platão, que são fogo, terra, água e ar, eu vou só dar uma rapidinha assim. Ó. Uma vez um discípulo de Platão falou, mestre, como é que surgiram esses 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Porque tem uma ordem certa, né? Não é qualquer, não é água, terra, ar, fogo. Não, tem uma ordem certa. Fogo, terra, água e ar. É essa a ordem, né? Ele falou, olha que interessante, né? Tudo nasceu
no universo. Então, o universo, para o Pitágoras já era o 5, né? Porque ele fala, vou repetir o que disse o Pitágoras, ó. O universo, 5. É a combinação dos mundos particulares, 3. Com os elementos da natureza, 4. Então, 3 mais 4, 5. Então, 5 é o universo. Platão disse assim, então, do universo, que ele não falava, o Platão já não usava esse termo universo, falava éter. Né? Do éter surgiram os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Agora existe uma particularidade: se você juntar os 4 elementos, você consegue obter o 1. Aí vira o discípulo e fala assim: quer dizer que o pai e o filho são a mesma coisa? Ele falou: não, você está pensando tridimensionalmente. Então, o Platão, para poder, que é um pensamento, se você não consegue formalizar esse pensamento, o que você tem que fazer? Usar um artifício. Isso. Então, o Platão usou como artifício sólidos. Então, para o fogo, ele determinou um sólido, para a terra, para o fogo e para o ar. 4 sólidos. E o mais bacana, eu já fiz isso em sala de aula. Você pega esses 4 sólidos e junta, dá o 5º, que é de onde todos surgiram. Percebe? Se você juntar esses 4 sólidos, vai te dar um sólido. Certo. E esse sólido é que fez nascer os 4. Então, o Criador se torna criatura nesse momento. Que é o ponto. Que é o ponto. É muito legal. Muito legal, cara. Então, e aí, para esse número 5... E é o ponto que não existia, né? Não. É louco. Que é louco. Algo que não existia criou tudo que existe. É muito lindo isso, cara. Ou seja, é o indivíduo que tem toda a energia. Toda energia. Como é que a gente chama esse indivíduo? Ele chamava de mônada. Outros chamam de Deus. Outros de Ra. Não importa o nome. O que importa é que a gente... Não tem como. Até Einstein, no final da vida, que ele se dizia agnóstico. Né? Porque ateu não existe, né? A palavra ateu, o cara que se diz ateu, ele é ignorante. Uma vez eu falei isso para um aluno, ele ficou bravo. Tá me xingando duas vezes. Eu falei, não, primeiro é o seguinte, ó, ignorante, é negação. Gnose é conhecimento. Ignorante é aquele indivíduo que ainda não tem conhecimento. Aí eu virei para contar, bravo, falei, aqui nessa sala não é só você que é ignorante, não. Todos são ignorantes. E os caras, aí ficou todo mundo bravo, falei, inclusive eu. Claro. Porque não existe um indivíduo que conheça tudo. Tenha, né, domínio de todo o conhecimento. Então todos nós somos ignorantes. E isso é que é lindo. O Sócrates falou de outra forma. Né? Só sei que nada sei. Né? Cada um fala de uma forma. O ateu, o que é o ateu? A é negação. Teu é Deus. Então, não existe ateu, porque ao negar a existência de algo, você acabou de dar existência ao algo. Exatamente. Eu falo, algo não existe. Ué, eu falei algo, ela já existe, já existe. Então, ateu... não é ignorante, é burro mesmo, né? O português coloquial, ele não é ignorante. Ignorante é uma forma de, né, buscar. É burro, porque ateu não é, entendeu? Você nega a existência de algo, já deu existência. Eu fui fazer uma reunião essa semana numa agência de publicidade e o diretor lá de criação falou pra mim, eu era ateu até 15 dias atrás quando eu descobri que minha filha tem um distúrbio de crescimento, uma coisa assim. Porque daí a partir daquele momento eu comecei a fazer minhas orações. Muito bem, né? Você coloca um monte de ateu dentro do avião e deixa ele queda livre. Todo mundo vai rezar pra Deus. Pra Deus, pra lá, pra Ra, sei lá. Aí vai nascer, né? Nasce a fé. Então, e outra, quer ver que interessante? Então, o nosso amigo Pitágoras, para poder materializar essa frase dele de que o universo 5 é a combinação dos mundos particulares 3 com os elementos da natureza 4, ele tinha que criar uma figura geométrica. E essa figura geométrica é interessante. 5. Então, se 3 lados iguais formam três lados formam um triângulo, e sendo iguais triângulo equilátero, o 4, que figura geométrica é perfeita? É um quadrado. Tem uns 4 lados. E 5 lados iguais? Chama-se pentágono. Agora imagina assim, uma circunferência, que é uma figura perfeita,
internamente a ela inscrita esse pentágono, que é uma figura de 5 lados iguais. Certo. E se você unir os vértices desse pentágono internamente, vai nascer uma estrela de 5 pontas. Sim. Essa estrela de 5 pontas recebe o nome de pentagrama. Marcelo Morgan, meu amigo, que já tocamos juntos. Onde você, como músico, ouviu a palavra pentagrama? As 5 linhas horizontais para escrever uma partitura. Exatamente. Então, não é à toa, nasceu daqui. E as pessoas Dessa conhecem como a figura. estrela de Davi. Não, a estrela de Davi são 2 triângulos. Então são ela tem 2? 6 pontas. Tem 6. Tá certo? É um triângulo equilátero para cima, E um para que é o baixo. elemento masculino. Aham. E outro triângulo equilátero justaposto para baixo, que é o elemento feminino. Essa é a estrela de Davi. Essa estrela de 5 pontas, né, é a forma geométrica que o mesmo. Pitágoras encontrou para representar o número 5. Ok. Que não existia, de novo, o indo-arábico, aquele desenho do 5, não existia. Então, essa figura. Agora, o mais lindo é o seguinte: desse pentágono, você unindo internamente os vértices, nasce essa estrela de 5 pontas, chamada penta é 5, pentagrama. Pentagrama. Legal. Agora, se você... Então, e o coração dessa estrela é um pentágono. Sim. Logo, desse pentágono, nasce uma outra estrela de 5 pontas dentro desse coração. E essa estrela menor que nasceu desse pentágono, que é o coração dessa estrela maior, também tem um coraçãozinho que é um pentágono. Logo, você vai ter cada vez mais internamente, você vai ter infinitos pentágonos ou infinitas estrelas de 5 pontas. Essa era a forma que o Pitágoras encontrava para os iniciados, para os discípulos dele, ele explicar a existência do menor, do menor, do menor, que hoje recebe o nome de menos infinito. E veja, se o coração interno dessa estrela de 5 pontas, que nasceu de um pentágono, também um pentágono, logo essa estrela que nasceu, logo esse pentágono do qual nasceu essa estrela, tem também o coração de uma estrela maior. Sim. Cada vez maior, Cada vez você maior tem o mais infinito. Você tem o mais infinito e o menos infinito. Daí que isso... Vou até ler aqui uma frase que eu acho bacana, que está em algum lugar aqui que já vou achar, vou falar que é bacana. Um nosso amigo, quando se fala em geometria sagrada, o nome do personagem mais antigo que aparece é um rapaz chamado Hermes Trismegistus, que ele nasceu... Os livros dizem que ele viveu em Nínive, Egito. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele viveu entre 1500 e 2500 a.C. Ou seja, século XVI, século 26 a.C. É tempo para chuchu. Naquela época, então, hoje, no mapa, existe essa cidade chamada Nínive. Ela é onde hoje é o Iraque. Hoje é Iraque. Naquela época era Egito. Porque essa divisão geográfica que existe hoje, naquela época não existia, muitas guerras. Então, na realidade, o Hermes Trismegistus, muitos dizem que ele era egípcio. Não está errado. Mas não é o egípcio de hoje. Não é o mapa do Egito hoje. Sim. E por acaso, Nínive fica no norte da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Entre os rios Tigres e Eufrates. Ou seja, grandes achados arqueológicos, culturais nessa região. Por isso que todas as guerras, quem vai dominar aquela área, destrói tudo. Então, como nós estamos falando sobre a estrela de 5 pontas, né? Que para dentro do coração dela tem a noção do menos infinito e para fora a noção do mais infinito, isso século VI a.C. Quando a noção de menos e mais infinito, século XVII, depois de Cristo. Ou seja, o Pitágoras acessou. Mas antes dele, o Hermes Trismegistus. E Hermes Trismegistus significava Hermes, o 3 vezes grande. O cara era um filósofo
tamanho, entendeu? Que deram o apelido dele 3 vezes grande. Não era nem maior, né? Hoje é Mega Blaster, Hiper, Super, não é? Não, ele era Uber. 3 vezes grande. Ele enunciou 7 leis, mas eu vou dizer a segunda que tem a ver com essa noção que o Pitágoras apresentava para os iniciados dele, que é a segunda lei hermética, porque a palavra, o hermetismo da filosofia, vem desse nosso amigo chamado Hermes. Então, a segunda lei hermética, chamada de lei da correspondência, disse o Hermes: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Então, com essa figura geométrica do pentágono e internamente resultando a estrela de 5 pontas e assim sucessivamente, o Pitágoras materializou essa frase do Hermes Trismegisto, tá certo? Era isso que eu queria falar. Que maravilha! Resumo. Bom, Ale... É tudo uma coisa só. Que coisa, né? Eu fiquei calado aqui porque... Eu também, não deu. Muito bem. Ale, quem quer falar com a gente? Quem quer falar com a gente, manda um e-mail para alunos@ondasdepossibilidades.com.br ou nos procura no Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast. Temos também o grupo Ondas de Possibilidades no Facebook. Tem o seu WhatsApp, fale para nós. Que é 15 991085508. E também no Instagram, Ale Escapol ou Marcelo Morgan. Em breve teremos o Instagram do Ondas de Possibilidades. Muito bem. Gilberto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, cara, essa oportunidade, porque... Eu adorei, porque foi um programa que eu fiquei inteiro sem precisar falar nada. Exatamente, eu fiquei de ouvinte. Eu adoro. Fui um ouvinte do podcast hoje, pela primeira vez. Pela primeira vez eu também. Gilberto, fica já o convite para a gente continuar esse papo. Bora. Tá? Foi prazer. muito válido tudo isso daí. E quem quer falar com você, como faz? Pode, no Facebook, por exemplo, eu estou como o nome completo, Gilberto José Loureiro, né? Ou pode mandar um WhatsApp. Né? Qual é o seu número? É 11 97485 1506. Muito bem, muito bem. O Gilberto também, ele é terapeuta e eu quero convidar ele para falar um pouquinho num próximo programa sobre o trabalho que ele faz. Biomagnetismo. Biomagnetismo. Muito prazer, interessante. um prazer. Então tá jóia. Gente, muito obrigado pelo programa. Hoje foi um programa realmente diferente por tudo, né? E a gente volta semana que vem. Até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.